Meus irmãos, nós vamos iniciar nesse momento, compartilhando aqui com os irmãos ah, o livro que estamos estudando, né? A versão resumida, a Genuína Experiência Espiritual, de Jonathan Edwards, né? Como os irmãos já sabem. Estamos aqui no pro final, então, do livro, finalzinho do livro. Então, eu creio que é um livro muito bom, muito edificante, né? Muito abençoador e esclarecedor, né? Quanto à verdadeira experiência espiritual. Então, isso é maravilhoso meditar nesses assuntos, né? Nós estudamos aqui na primeira parte sobre as santas afeições, com base em Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Vou ler aqui para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Na Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz assim: ao qual, não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Então, irmãos, nós, com base nesse versículo, o autor aqui do nosso livro, ele expôs lá a primeira parte do livro, informando que, ou nos ensinando que a verdadeira religião se baseia em santas afeições, ou santas emoções. Então, é com base nesse versículo, o autor então discorre ali na primeira parte. As santas afeições e emoções. Então, não existe verdadeira religião sem santas emoções e santas afeições. Isso é extremamente importante, e lá ele descreve as afeições biblicamente e tudo mais, né? Na segunda parte, as experiências que não demonstram necessariamente uma experiência de salvação ou conversão. E nessa parte podemos ver que pessoas podem ter diversas experiências, mas elas não provam a verdadeira experiência de salvação do Evangelho. E na última parte, estamos considerando aqui a terceira parte, onde ele mostra quais são os sinais da verdadeira, então, conversão, né? Então, aqui vimos várias coisas já, né? Vários pontos, estamos indo aqui para o final. Vimos que a experiência espiritual é algo sobrenatural, ela é divino no coração, por exemplo. Vimos que ela produz uma verdadeira convicção das realidades espirituais, por exemplo. Vimos que o verdadeiro conhecimento espiritual envolve o intelecto e o coração, não apenas o intelecto. Nós vimos na aula passada, né? Os frutos da verdadeira emoção espiritual é a prática cristã. E vai tratar disso aqui nos últimos dois pontos, né? A simetria, o equilíbrio da verdadeira vida cristã. As emoções enternecem o coração, existem juntamente com a ternura do espírito cristão. Então, são sinais positivos, então, que ele dá da verdadeira experiência espiritual. A questão da humildade, a semelhança de Cristo, a mudança de natureza, o ser uma nova criatura, a humilhação espiritual, tudo isso nós vimos, tá? Aqui nessa parte. Tudo isso são então, características ou sinais positivos pelo qual você sabe que a experiência espiritual é verdadeira, ela é genuína. Então, não são experiências grandiosas, no sentido de grandes milagres, grandes dons, ou nem mesmo conhecimento, né? Mas são muitas outras coisas espirituais que o autor aqui fornece, né? Recursos que ele fornece e nos mostram isso. E agora, por último, né, ele vai falar aqui da prática cristã novamente, vai desenvolver um pouco mais nos últimos dois pontos, e o livro termina. Então, ponto 14 dele aqui, a prática cristã é para os outros o principal sinal da sinceridade de um convertido. Um sinal para os outros também, né? Então, a prática cristã é o principal sinal pelo qual podemos julgar a sinceridade de cristãos professos. Então, as escrituras falam muito sobre isso. Pelos frutos conhecereis. Então, nós vemos isso aí, né? Pelo fruto, né? A palavra de Deus ensina isso, o próprio Senhor Jesus ensina isso, né? Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, há pessoas que podem ter experiências das mais diversas, até grandiosas,
como aconteceu na própria Escritura e acontece em nossos dias. Mas o fruto é que determina, né? Não é, então, a experiência da pessoa, não é a sua própria experiência em si. Mas e que frutos, né? Tira-se daí. Então, a árvore má produz frutos maus, a árvore boa, frutos bons, né? Então, conhecereis a árvore. Em nenhum lugar Cristo diz: conhecereis a árvore por suas folhas ou flores. Então, o que que são as folhas ou as flores? Algo bem bonito ali, muitas flores bonitas, muitas folhas bonitas, mas se não há fruto, não serve para quê? Só para ser cortada e lançada no fogo, né? Como diz João Batista. Então, conhecereis os homens pelo que dizem, pelas histórias que contam, suas experiências, por suas lágrimas, expressões emocionais? Não. Então, aqui, emocionalismo? Não. Experiências grandiosas, testemunhos? Não. Pelos frutos. Então, não são folhas, né? Ou flores, mas sim pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Cristo aconselha então que procuremos pelos frutos da prática cristã nos outros. No caso dos falsos profetas aqui, dos mestres, né? Você tem que olhar os frutos. Também nos exorta que devemos mostrar esse fruto aos outros em nossas próprias vidas. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas boas obras também, as pessoas veem, elas veem os frutos dela, né? Então, ele não diz, brilhe a vossa luz, exprimindo a outros os seus sentimentos e as suas experiências. Não, não é isso, né? Então, é o que? São os frutos do Espírito. É quando eles veem as nossas boas obras que glorificam o nosso Pai que está no céu. As pessoas glorificarão o nosso Pai quando verem as nossas boas obras, verem esses frutos. Os frutos lá de Gálatas 5, por exemplo, né? O amor maior deles, né? Toda aquela lista lá que temos lá. Então, é assim que você pode tanto examinar a sua própria vida e olhar de outros, muitas vezes. A de outros em que sentido? Não é que nós saímos por aí julgando todo mundo, mas você pode, por exemplo, no caso de líderes, né? Será que a pessoa tem muito conhecimento, muita experiência, mas será que ele é um falso profeta, um falso mestre? Ou, né, como eu vou saber? Pelo fruto conhecereis. Às vezes não dá para saber de imediato, né? Mas com o tempo você vai percebendo e vendo os frutos que aquela pessoa dá. E aí você tem alguma ideia, alguma noção. Mas lembrando que não é infalível, lembra? Né, que ele falou lá no começo. Examinar os outros não é, não é de modo infalível, né, que tu vai fazer isso. Existe aí um limite, existe um lugar onde só Deus pode entrar, penetrar o coração, saber. Mas nós sabemos por algumas características que a pessoa não é convertida, né? Que a pessoa é um falso mestre, etc, né? Por exemplo, em Hebreus lemos sobre aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial e assim por diante e caíram. Então, lá em Hebreus, pessoas que experimentaram coisas, né? E caíram, não eram salvas, né? Então, você pode experimentar todas essas coisas, alguém pode experimentar essas coisas e não ser salvo. Caso de Judas, nós temos, caso de Saul e outros exemplos, né? Encontramos o mesmo ensinamento em Tiago. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Então, não está dizendo que temos. Tiago não nos está dizendo que não adianta dizer que temos fé. Se não mostrarmos, ele está dizendo isso, se não mostrarmos nossa fé pelas boas obras. Alguns irmãos têm dúvida nesse texto, né? Tiago, né? Porque ele fala, não é só a fé, você precisa das obras também. E aí as pessoas falam, mas a justificação não é pela fé somente, que ensinaram a falar, sim, é pela fé. Você é justificado diante de Deus, esse ato forense, né, diante de Deus é pela fé em Cristo. Assim que você é salvo. Não é pelas obras. Mas essa fé que justifica e salva, ela é acompanhada de boas obras. Então, você é justificado diante de Deus, diante do trono de Deus, pela fé em Cristo. E como que a sua fé é justificada? Entendeu a pergunta? Veja bem, vou repetir a pergunta. Como você é justificado diante de Deus? Por causa dos seus pecados e tudo mais. Nós estamos em falta, pecamos, né? Como somos justificados diante de Deus? Pela fé em Cristo. Mas como justificamos a nossa fé em Cristo? As nossas boas obras. Esse é o ponto que o pessoal confunde, né?
Quando o Tiago está falando isso. Você tem a fé em Cristo, você foi justificado. Mas como você sabe se a fé é verdadeira? Você é justificado pela fé, mas a sua fé é justificada pelo quê? Pelas boas obras. É apenas isso. E o pessoal acha que Tiago e Paulo estão se contradizendo, né? Claro que não é esse o caso. Ou seja, tenho fé, creio nas doutrinas e tudo mais, mas não há fruto, não há boas obras, então pode ser uma fé falsa. O próprio apóstolo Paulo ele fala isso. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, quando ele elogia a igreja do Tessalonicenses, ele fala lá o que demonstrou a eleição deles. Vocês são eleitos de Deus. Ele fala, pela operosidade da vossa fé. A fé de vocês é uma fé cheia de boas obras, Paulo diz. Que é a mesma coisa que Tiago fala aqui. Né? Então, Paulo não contradiz Tiago de modo algum. Mas as boas obras são realmente, né, uma justificativa para a sua fé. Não, as suas obras não justificam você, mas justificam a sua fé em Deus. Então, de fato, isso é bom senso. Todos sabemos que ações falam mais alto que palavras. Então, isso se aplica ao domínio espiritual e natural. As pessoas podem falar muito, não ser salva, né? Falar bem, falar das suas experiências, como vimos lá na parte 2, né? Imagine duas pessoas, uma parece andar humildemente perante Deus e os homens. Vive uma vida que fala de um coração penitente e contrito. É submissa a Deus na aflição, mansa e gentil para com os outros homens. A outra fala quão humilde é, como se sente condenada pelo pecado, como se prostra no pó perante Deus, etc. Não obstante, se comporta como se fosse o cabeça de todos os cristãos da cidade. É mandona, importante, perante ela mesma e não suporta crítica. Qual dessas duas dá uma melhor demonstração de ser verdadeiramente cristão, né? Não é falando às pessoas sobre nós mesmos que demonstramos nosso cristianismo. Palavras custam pouco. É pela dispendiosa e desinteressada prática cristã que mostramos a autenticidade de nossa fé. Isso aqui, ó. Aqui é um texto bonito aí até para citar e compartilhar, né? É pela dispendiosa e desinteressada prática cristã que mostramos a autenticidade da nossa fé. Estou supondo, é claro, que essa prática cristã existe numa pessoa que diz acreditar na fé cristã, pois o que estamos testando é a sinceridade daqueles que se dizem cristãos. Uma pessoa não pode proclamar-se cristã sem reivindicar essas coisas, ou certas coisas. Não iríamos e não deveríamos aceitar como cristão alguém que nega as doutrinas cristãs essenciais, não importa quão bom e santo ele pareça. Junto com a prática cristã, deve haver uma aceitação das verdades básicas do Evangelho. Essas coisas incluíam crer que Jesus é o Messias, que morreu para satisfazer a justiça de Deus contra os nossos pecados, e outras doutrinas dessa ordem. A prática cristã é a melhor prova da sinceridade e salvação daqueles que dizem acreditar nessas verdades, mas não prova coisa alguma sobre a salvação daqueles que as negam. Então, negar essas doutrinas, tem gente que pode pensar, mas a pessoa lá tem uma religião lá diferente, né? Budista, por exemplo, não sei, qualquer outra religião. Uma pessoa muito boa, mas nega doutrinas principais do Evangelho também não significa nada, né? Então, nós temos que perceber que é um conjunto de coisas, né? Conjunto de doutrinas, ortodoxia, e conjunto de práticas, ortopraxia, né? Nós caminham juntos, né? Eu só acrescentaria o que já disse antes, na parte 2, né? Que nenhuma experiência exterior é sinal infalível de conversão. Então, isso que nós vimos lá antes, né? Nenhuma experiência exterior é sinal infalível de conversão. A prática cristã é a melhor evidência que temos de que um cristão professa e um cristão verdadeiro. Então, isso aqui é muito importante, né? As experiências exteriores não provam, então, né, conversão, mas a prática cristã leva-nos a acreditar em sua sinceridade e aceitá-lo como irmão em Cristo. Mesmo assim, não é prova 100% infalível. Mesmo que a pessoa pratique, procure praticar, também não é 100% infalível. Para começar, não podemos ver todo o comportamento manifesto de uma pessoa, muito dele está escondido do mundo. Não podemos ver dentro do coração de uma pessoa para ver seus motivos. Tá bom, a pessoa pratica, mas qual a motivação, né? Quais os motivos? Não podemos estar certo até que ponto pode ir uma pessoa não convertida na aparência exterior do cristianismo. Nós não sabemos, né? Contudo, se pudéssemos ver toda a prática que a consciência da própria pessoa conhece, poderia ser um sinal infalível de sua condição de pessoa salva. A verdade sobre isso aparecerá no capítulo seguinte. Então, aqui no ponto 14, né, a prática cristã
demonstra, então, de modo externo, né, para os outros e para nós mesmos, a sinceridade de um convertido, a principal sinceridade de um convertido. Prática cristã. Como eu falei, né, da esposa dele que teve experiências lá bem sobrenaturais, e depois ele foi analisar, mas que fruto isso gerou? Que frutos da vida cristã, né? Na vida cristã isso gerou. Não adianta ter muitas experiências se a vida cristã ela não houver um progresso, né, um crescimento na prática do evangelho. Então isso é o mais importante, né? Último ponto dele, 15, a prática cristã é sinal certo de conversão para a consciência da própria pessoa. Então, para você analisar o seu próprio coração, sua própria consciência, analise então a prática, a sua prática cristã. Está claro em 1 João 2,3, nós sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, se você ler 1 João, a primeira carta de João, ele fala muito disso, né? Sabemos que passamos da vida para a morte, sabemos que o temos conhecido, sabemos, né? Ele escreveu com objetivo. O 1 João, um dos objetivos deles é que você teste a sua fé. Testar os espíritos, ele diz lá também, né? Então, a primeira carta de João também foi escrita para isso. João disse que podemos ter certeza de salvação se nossas consciências testemunharem sobre nossas obras. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, até naquela época, então, existiam irmãos que não estavam muito tranquilizados, a dúvida acerca da fé, acerca da salvação. Podemos, irmãos, ele diz, tranquilizar o nosso coração, quando nós não amamos nem de palavra, nem de língua, né? O apóstolo Paulo diz aos Gálatas que examinem o seu próprio comportamento, de modo que se possam se alegrar em sua salvação. Prove cada um seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Gálatas 6:4. Quando Cristo diz, pelo fruto conhecereis, é em primeiro lugar uma regra para julgar os outros, mas ele também quer que julguemos a nós mesmos, pela mesma regra. Versículo seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Os irmãos lembram da parábola da figueira seca, da figueira, né? Cristo foi na figueira e não tinha frutos. Charles Spurgeon tem um sermão pesado sobre esse texto. Ele diz que Cristo fará isso conosco, que Cristo irá buscar frutos. Se houver só folhas, é cortado e lançado no fogo. Então ele fala, examine sua vida, seu coração a frutos. Cristo está em busca de fruto. Se não há fruto, por quê? No caso da árvore, né? Ocupa inutilmente a terra. Para quê? É inútil. Então você precisa dar frutos. O povo de Deus precisa frutificar para a glória de Deus, dar muito fruto. E fruto ali, Gálatas, se refere especialmente à santidade da pessoa, é claro. E também à prática cristã como um todo, né? A vida com Deus como um todo. O que quer que a Bíblia, o que quer dizer a Bíblia exatamente com guardar os mandamentos de Cristo? Fazer a vontade do Pai, assim por diante. É isso que nós temos chamado que é de prática cristã, né? Quando faz isso da base da segurança. O que isso quer dizer, quando isso é a base da segurança? A prática cristã certamente não se refere unicamente a ações físicas exteriores. A obediência é um ato do homem como um todo, alma e corpo. De fato, a obediência real é propriamente um ato da alma, uma vez que a alma governa o corpo. Assim, a prática cristã se refere mais à obediência interior da alma do que a ações externas do corpo. Então, a pessoa pode externamente fazer várias coisas, mas e o coração, né? E lá dentro, e a alma, né? Então, isso é importante entender. A alma cristã pode agir de dois modos. A alma pode agir de modo interior, puramente interior, que não resulta em ações físicas exteriores. Quando meditamos simplesmente sobre a verdade de Deus, nossas mentes descansam nessa verdade, não vão além disso para qualquer ação exterior. Então, isso acontece. Ou a alma pode agir de modo prático, o que resulta em ações físicas exteriorizadas. Por exemplo, compaixão pode nos levar a dar um copo de água a um discípulo de Cristo. O amor de uma pessoa por Cristo pode fazê-lo tolerar todas as perseguições por amor a Cristo. Eis a obediência da alma, esforçando-se em ações físicas. Então, a alma também produz ações físicas, né? Então, a alma ama a Cristo, então ela vai, por exemplo, obedecer, orando, lendo a Bíblia, jejuando, né? E assim por diante. Ou acudir os irmãos, né? Pessoas necessitadas, sofrer dificuldades, perseguições, por exemplo, né? Quando as Escrituras fazem a prática cristã a evidência de nossa fé para os outros, refere-se
ao que podem ver de nossa prática, nossas ações físicas exteriores. Contudo, quando as Escrituras fazem da prática cristã evidência da nossa fé para nós mesmos, refere-se ao que nós podemos ver de nossa prática. E nós podemos ver os motivos interiores por trás de nossas ações exteriorizadas. Assim, o cristão precisa julgar a sua própria prática, não somente pelo que faz exteriormente com seu corpo, e sim pelos motivos interiores de sua alma que controlam suas ações físicas. Então, o que me motiva a fazer isso ou aquilo, né? É assim que Deus nos julga. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos e escolho a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações, né? E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Então não tem como escondermos, né? Nos escondermos de Deus. Não tem como a gente esconder a nossa alma, o nosso coração. Ele conhece, ele esquadrinha tudo, né? Então examinemos o nosso coração, o que nos motiva a fazer essas coisas, né? Que fazemos. Se Deus nos julga somente por ações exteriores, nossas ações exteriores, por que ele sonda nossas mentes e corações? Então, Deus ele não julga só, né, o exterior. As nossas obras ele julga. No dia do juízo, ele vai julgar as obras dos homens e também as omissões, né, as obras que os homens não fizeram. As que fizeram foram más, as que não fizeram e até as palavras que disserem, né? Eu li até, estava lendo até hoje em Mateus, né? Das palavras ociosas que os homens disserem darão conta dela no dia do juízo. Até cada palavra que você disse, o ser humano disse, vai ser julgada no dia do juízo. Cada palavra e o coração. Romanos 2, Paulo diz que Deus vai julgar os segredos dos corações dos homens, porque não é só a ação externa. Por isso que Cristo diz, né, sobre lá o adultério, assassinato, é o que está no coração que contamina o homem, lá dentro. Então, mesmo que a pessoa não tenha matado ninguém, ela vai ser julgada como assassina pelo ódio que ela tiver pelas outras pessoas, por exemplo, né? O adultério é a mesma coisa, né? Lascívia, etc. Então, ele julga isso, o próprio Deus julga isso, lá dentro, na alma, no coração. Então, a pessoa pode fazer coisas externamente, né, na igreja e tudo mais, servindo, assim, e o seu coração lá não ter sido transformado, né? É só uma religiosidade externa, como no caso dos fariseus, né? Nós vemos nas Escrituras. Tendo dito tudo isso, não quero que alguém pense que motivos são tudo o que importa e o que fazemos exteriormente com nossos corpos é irrelevante. Jamais. Não podemos separar a alma e corpo desse modo. A alma governa o corpo. Então toma cuidado com os extremos. É só o que eu faço com a alma, tá tudo bem. Ou só com o corpo. Não, os dois juntos, né? Não podemos separar os dois juntos, né? Separar literalmente o corpo de alguém da alma é a morte, né? A morte é a separação. Então, elas não estão separadas, né? Enquanto estivermos aqui, vivendo. Motivos santos produzem um modo de vida obediente. Assim, uma pessoa que vive de um modo exterior pecaminoso não pode usar desculpa que seu coração está no lugar correto. O coração do homem não pode ser puro ao mesmo tempo que seus pés o carregam para o prostíbulo, por exemplo, né? Isso é um absurdo. A prática cristã inclui as duas coisas, os motivos interiores e as ações exteriores. Precisamos passar no teste das duas áreas. Boas ações exteriores sem motivos santos interiores não são práticas cristãs, e nem motivos supostamente espirituais que não produzem obediência física e prática. Então, ele traz aqui novamente o equilíbrio. Você tem um equilíbrio entre as duas coisas, né? O motivo do coração e a prática exterior. Não é só nenhuma nem outra, né? Tem que ser as duas coisas juntas. O teste tem que ser feito nas duas áreas. A prática cristã é a melhor evidência da verdadeira fé para a consciência do próprio crente. Não devemos confiar muito em experiências religiosas, convicções, confortos, alegrias ou aquelas meditações exteriores que não resultam em obediência prática. Então, o objetivo de ter uma experiência verdadeiramente espiritual, mesmo de Deus, emoções espirituais, é resultar, né? Isso tem que resultar em obediência prática, verdadeira, frutos, obras. Deixe-me dar 6 argumentos. Vou dar 6 argumentos aqui, né? Primeiro argumento resulta do bom senso. A prova da preferência de alguém por algo é o fato dele fazer essa coisa. Quando alguém é livre para falar ou silenciar, a prova de que prefere falar é que abre a sua boca e fala. Quando alguém é livre para andar ou ficar parado, a prova que prefere andar é que ele anda, levanta e anda. Da mesma forma, a prova que um homem prefere obedecer a Deus a obedecê-lo é que ele obedece. Ele prefere obedecer a Deus, então ele obedece.
Assim, é absurdo que alguém pretenda ter um coração, um bom coração, enquanto vive uma vida de desobediência. Ah, eu amo a Deus, mas a vida dele diz outra coisa, a vida dessa pessoa. Ah, está tentando enganar a Deus? O juiz de toda a terra não será ridicularizado por fingimentos, não, não há como enganar. O Cristo diz aqui, Mateus 7, muitos vão dizer, né? Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, ou chama ele de Senhor, enfaticamente, né? Senhor, Senhor, duas vezes aqui, né? Entrará no reino do céu. Nenhum, né? Nem todo aquele, melhor dizendo. E muitos ainda vão dizer naquele dia, né? Senhor, Senhor, fizemos muita coisa no teu nome, profetizamos, milagres, expelimos demônios, etc. Nunca vos conheci, Cristo vai dizer. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Então, não importa quantas experiências você pode ter. Alguém pode ter. Não importa. Isso, nada disso pode impressionar a Deus. Nada disso pode enganar a Deus. Não há como ele vai falar. Não é interessante isso? Conhecer a Cristo é ter intimidade com Ele, ter essa profunda intimidade com Deus, com Cristo. Ele diz: eu nunca vos conheci. Vocês nunca tiveram intimidade comigo, nem eu com vocês. Sim, nunca vos conheci. Então, pode ter a experiência que for, pode fazer chover milagre todos os dias, como disse Lutero, né? E ainda não ser. E como as pessoas são enganadas por isso, né? Muitas igrejas enganadas por essas coisas. Muitas igrejas, seitas, religiões. Ah, nós temos milagres, isso que acontece aqui no nosso meio, temos revelação, temos profecia, temos isso aqui. Por isso é de Deus. Não necessariamente. Meu segundo argumento resulta da providência. Deus manda problemas e testes para nossas vidas, para ver se na prática vamos preferir a Ele ou outras coisas. Encontramos uma situação em que Deus está de um lado e outra coisa do outro, e não podemos ter os dois. Precisamos escolher. Nossas escolhas práticas nessas situações mostram se amamos a Deus acima de tudo ou não. Né? Recordar-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Então, a providência de Deus, né? A providência, ela mostra também, né? Temos que ficar atentos à providência. Deus, ele provou, humilhou o povo aqui, ó, para demonstrar, para saber o que estava no teu coração. Lógico que Deus já sabe, né? Mas ele traz à tona o que está no nosso coração. Às vezes, num momento de dificuldade, de crise, de tribulação, nós começamos a ver quão pecadores nós somos, se realmente a nossa fé está em Deus ou não. Né? Deus faz isso muitas vezes. Esses testes são para o nosso benefício, não para o benefício de Deus. Não é para ele saber, ele já sabe, né? Ele já sabe o que está em nosso coração. Ele nos defronta com a situação de teste deste modo que nós possamos saber, para nós sabermos o que está em nosso coração. Deus está nos educando, né? Ele não está educando a si mesmo, ele já sabe. Reconhecendo que esse é o modo pelo qual Deus ensina sobre nossos corações, damos prova que a nossa prática é a verdadeira evidência da nossa sinceridade. Terceiro argumento, a prática cristã conduz ao novo nascimento para a perfeição. Tiago diz que a obediência à prática de Abraão aperfeiçoou a sua fé. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. João diz que a obediência aperfeiçoa nosso amor por Deus. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos. É mentiroso. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Então, assim, a prática cristã aperfeiçoa fé e amor. São como uma semente. A semente não chega à perfeição por ser plantada na terra, nem por desenvolver raízes e brotos, ou por sair do chão, nem por desenvolver folhas e botões. Entretanto, quando produz frutos bons e maduros, chegou à perfeição, completou a sua natureza. Então, a pessoa planta, né? E qual é o objetivo? O objetivo é chegar no fruto. Você planta para ter o fruto. Né? Então, não é só para ficar lá na terra, né? Mas para chegar no fruto. Quando chega no fruto, ela alcançou então a sua natureza, né? O mesmo ocorre com a fé e o amor e outros dons. Chegam à perfeição em frutos bons e maduros da prática cristã. Então, ele não está dizendo aqui, ele não está falando perfeitos, né? No sentido de perfeição, sem pecado. Mas é o objetivo que tem que ser alcançado, né? Aperfeiçoado nesse sentido. E o objetivo a ser alcançado é o quê, né? A não ser os frutos. São os frutos.
A prática, então, deve ser a melhor evidência que esses dons existem. Então, a semente foi plantada, lembra a parábola do semeador? Algumas sementes lá são arrancadas, né? As aves podem pegar, outras brolhos, espinhos, tudo mais. O chão, né? Duro, que é o coração duro da pessoa, e a semente não frutifica, né? E ali Cristo, ele fala da semente que frutifica, né? É esse o objetivo, né? As escrituras dão mais ênfase à prática do que qualquer outra evidência de salvação. Espero que seja claro agora. Temos que nos manter nessa ênfase. É perigoso dar importância às coisas que a Bíblia não endossa. Teremos perdido nosso equilíbrio bíblico se dermos maior importância aos sentimentos e experiências que não se expressam em obediência prática. Deus sabe o que é melhor para nós e tem salientado certas coisas porque precisam ser salientadas. Se ignoramos a ênfase clara de Deus na prática cristã e insistirmos em outras coisas como testes e sinceridade, estamos no caminho da ilusão e hipocrisia. Entendeu? Então, nós precisamos buscar isso. Se for uma busca por coisas, somente as experiências externas, né? E não a prática cristã. Se perdemos esse equilíbrio bíblico, estaremos no caminho da ilusão. Quinto argumento, as escrituras falam muito claramente sobre a prática cristã como um verdadeiro teste de sinceridade. Não é como se isso fosse alguma doutrina obscura, somente mencionada algumas vezes em passagens difíceis. Suponhamos que Deus, nesse desse uma revelação nova hoje, supondo, né, e declarasse: Conhecereis meus discípulos por isso, sabereis que são da verdade por isso, sabereis que são meus por isso. Né? Então, desse uma marca, um sinal especial. Não veríamos nisso um teste claro, enfático, de sinceridade e salvação? Mas se Deus falasse, vou colocar uma marca, quem vê essa marca nessa pessoa, porque ele é de fato um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Bem, é isso que tem ocorrido. Deus tem falado dos céus, na Bíblia. Deus tem falado na Bíblia. Lá ele demonstra isso, né? Ele demonstra nas Escrituras, né? Os sinais. Ele nos disse muitas vezes que a prática cristã é a prova mais alta da melhor, alta e melhor da fé verdadeira. Vejam como Cristo repete isso no capítulo 14 do Evangelho de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Encontramos a primeira coisa em 1 João. Ora, sabemos o que temos conhecido por isso e guardamos seus mandamentos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade. Então, não está claro isso, né? Pergunta dele. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Então, a prática cristã tá aqui, o sinal, né? O que ele dá aqui, o último sinal. Não é, então, uma experiência externa apenas, né? Deus nos julgará com nossa prática no dia do juízo. Ele pedirá que demos nosso testemunho pessoal. Não examinará nossas experiências religiosas. Vamos ver se você teve muita experiência, você cantou muito na igreja, se você chorou muito, se foi isso. Não, ele não vai julgar isso. A evidência pela qual o juiz nos aceitará ou rejeitará será a nossa prática. Essa evidência, é claro, não será para o benefício de Deus. Ele conhece os nossos corações. Mesmo assim, ele exporá a evidência de nossa prática por causa da natureza aberta e pública do julgamento final. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O versículo aqui, ó, 2 Coríntios 5:10, né? Isso bem assustador, né? Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Se a nossa prática é evidência decisiva que Deus usará no dia do juízo, este é o teste que devemos aplicar a nós mesmos aqui e agora. Conforme esses argumentos, penso que está claro que a prática cristã, como a defini, é a melhor evidência para nós mesmos e para os outros. E claro, quando alguém acabou de ser convertido, ele ainda não teve oportunidade de praticar uma vida santa. Pode ter certeza da salvação, baseada puramente em suas emoções e experiências interiores. Então, falando aqui de um novo convertido, né? Isso não altera o fato de que a evidência a melhor, mais sólida salvação de uma pessoa é quando suas emoções, experiências se expressam
uma vida de obediência prática. Um homem pode estar disposto a seguir numa viagem perigosa para um país distante. Pode ter certeza de estar preparado para toda a dificuldade e sacrifício que deve suportar. Ainda assim, a melhor prova para ele mesmo e para os outros de que realmente está disposto e preparado para essa viagem é que ele vá nessa viagem. Né? Não é só falar, tem que fazer, tem que ir. Né? As pessoas levantaram duas objeções ao que eu disse. Primeira objeção é a experiência espiritual. Que a experiência espiritual e não a prática verdadeira prova que somos cristãos. Isso é um equívoco quanto ao que eu disse. Falar de experiência espiritual e prática cristã como se duas coisas separadas é completamente errado. A prática cristã é prática espiritual. Não é um corpo agindo impensadamente. É a ação da alma e do corpo juntos, a alma se movimentando e governando o corpo. Assim, a prática cristã não exclui experiência espiritual. Então, ele não está negando a experiência espiritual. Ele está dizendo que essas experiências externas não são a prova, né? Mas as experiências aconteciam na época dele. Ele mesmo experimentou várias, a esposa dele e tantos outros irmãos naquela época durante o avivamento. Não praticamos verdadeira obediência sem os atos espirituais da alma. A emoção do amor por Deus não é uma experiência não espiritual, apenas mostrar-se numa ação exterior de autonegação. Existe uma prática religiosa exterior sem experiência interior. Isso não tem valor nenhum. Não tem nenhum valor. Entretanto, também existe experiência religiosa sem prática, sem comportamento cristão. E isso é pior que nada, né? A pessoa tem experiência, mas não tem comportamento cristão também. Não adianta. A verdadeira experiência espiritual ocorre quando amamos a Deus e nosso amor nos faz escolhê-lo, obedecê-lo, ser fiel em todas as situações difíceis e de provação. A amizade entre os seres humanos consiste principalmente numa afeição interior, mas quando a sua afeição uns pelos outros, de fato, passa por prova de água e fogo. Essa é a maior prova de amizade. A segunda objeção é que a minha ênfase na prática legalista concentra-se excessivamente em obras, e assim afastará as pessoas da grande doutrina bíblica da justificação pela fé somente. Isso aqui um argumento comum hoje, um argumento antinomiano, né? Tem pessoas, já vi pessoas criticando, por exemplo, você já viu, eu vi muito tempo atrás muitos sermões do Paul Washer, né? Ele fala muito isso, da evidência da fé, e pessoas lá falando que ele é um falso mestre, falso profeta, porque ele enfatiza a mesma coisa, enfatiza muito, fala que ele é legalista. Enfatiza muito as boas obras, não sei o quê, tal, tal, tal. A salvação é só pela fé, só pela fé. Então a pessoa acredita que é pela fé, ela vive do jeito que ela quer, e no final vai ser salva, mas isso é um engano. Né? Aquele sermão que eu ajudei a traduzir, o Pregação Chocante, ele fala disso, né? Mateus 7. Ele fala exatamente isso. Nos Estados Unidos, lá muitas pessoas vão para a igreja, aceitaram Jesus lá, entre aspas, né? Como eles dizem, mas a vida não mudou. E a pessoa acha que é salva, porque ela fez aquela oração naquele dia lá e tal. Não é verdade. Isso é tolice. Não disse que a nossa prática é o preço do favor de Deus. Ó. A nossa prática não é o preço do favor de Deus. Ó. Eu disse que é o sinal do favor de Deus. É isso que o pessoal confunde quando fala lá de Tiago e de Paulo, né? As boas obras, né? Então, não é, as nossas boas obras não é um preço. Ah, então tem que fazer boas obras para Deus me aceitar? Não. Ele aceita você por causa de Cristo. Mas qual é o sinal que você foi aceito? O sinal do favor de Deus são as boas obras. Se eu desse algum dinheiro a um pedinte e o pedinte visse o dinheiro como um sinal de meu amor por ele, porventura isso destruiria a gratuidade de meu amor? Claro que não. Nem destrói a gratuidade do amor de Deus por nós. Se vimos a obediência que cria em nós como sinal de seu amor. Sinal de seu amor. Causa e efeito, isso mesmo, irmão. A doutrina da livre graça de Deus aos pecadores significa que não há boa qualidade em nós que possa ganhar ou merecer a sua graça. Nós não podemos merecer a graça de Deus, por isso que é graça, né? Deus ama seu eleito livre e soberanamente, em razão das riquezas infinitas da sua própria natureza divina, não por qualquer beleza no eleito. Né? De modo semelhante, a justificação sem obras significa que nenhuma qualidade ou ação amorável em nós pode jamais expiar os nossos pecados. Deus nos aceita como justos pela obediência de Cristo, não pela nossa obediência. E quando as Escrituras fazem o contraste da fé com as obras, significa que os pecadores não são unidos a Cristo pela beleza e bondade de suas obras, ou seus sentimentos, ou qualquer outra coisa nele. De fato, não é sequer a beleza ou bondade de nossa fé que nos une a Cristo. A fé nos liga ao Salvador totalmente separado de qualquer bondade ou beleza que tenhamos. Por quê?
simplesmente porque fé significa receber, aceitar e descansar em Jesus como nossas almas. É um erro aqui, né? Nossas almas. Então, é isso, né? Descansar em Cristo. Sejamos bem claros sobre isso. A gratuidade da graça de Deus seria destruída se a beleza e excelência de qualquer coisa que fosse em nós nos unisse a Cristo. Amor por Deus, alegria espiritual, auto-renúncia, experiência, sentimentos, obras, não importa quão boa qualquer dessas coisas seja, sua bondade não nos une a Cristo. Não ensinei isso em parte alguma. Ensinei que essas coisas são sinais da nossa união com Cristo, mostram que estão unidos a Ele somente pela fé. É um sinal, né? Não é a obra em si que nos une a Cristo, mas era um sinal da nossa união. Ter uma atitude casual a respeito de boas obras, porque não nos justificam, de fato, não é diferente de ser casual sobre toda obediência, toda santidade, toda inclinação espiritual, pois também não nos justificam. Todavia, que um cristão dirá que um zelo pela obediência à santidade, inclinação espiritual, é inconsistente com a justificação pela fé. Então, que cristão dirá isso? Há inconsistência? Pelo contrário, né? A prática santa é o sinal da fé, assim como a atividade e movimento são sinais de vida. Então, se a pessoa está viva, há sinais de vida. Se a pessoa tem fé, essa fé dá sinais, ela dá sinais. Então, isso é extremamente importante. As pessoas confundem muito isso. Muitas igrejas, a relação ao catolicismo romano também, né? O catolicismo romano, então, esses protestantes estão ensinando então que não precisa de boas obras, então, né? Boas obras não salvam, né? E não é isso, né? Na verdade, realmente as boas obras não salvam, mas elas são essenciais para mostrar o verdadeiro sinal de um eleito de Deus. O eleito de Deus, ele foi eleito para ser santo. Deus escolheu para si um povo zeloso de boas obras. Ele escolheu para si eleitos, né, que fossem zelosos de boas obras. Então, as boas obras estão junto com a eleição, junto com a santificação, junto com a justificação pela fé, junto com a graça, todas as doutrinas e caminham juntas, né? Mas o pessoal confunde isso, né? Não confunda justificação com santificação, né? Esse é o problema do catolicismo romano, por exemplo, quando não entende a justificação pela fé, né? E há realmente pessoas do lado protestante, entre aspas, podemos dizer assim, que são antinomianos. Ah, não precisa de boas obras. Precisa de boas obras porque já tem uma fé em Cristo. Não é verdade, precisa sim de boas obras. Né? Sem as boas obras, sua fé então não é verdadeira. Então, as boas obras é um sinal. Eu lembrei aqui de uma história, né, uma ilustração sobre isso, né? Sobre aquele, 1 João, ele fala aqui de que nós sabemos, né? Várias vezes ele fala na sua epístola, nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos, né? E aí, o pastor Joabi, que ele contou que uma vez, né, um dos irmãos lá da sua igreja, um presbítero já antigo, ele estava no leito lá do hospital, estava já nos seus últimos dias, vamos dizer assim, e ele começou a duvidar da sua fé, né? Ah, eu não sou salvo, né? Já idoso, né, e tal. Eu não sou salvo, começou a ficar desesperado. Ele serviu a igreja a vida inteira, e ele chegou à conclusão, né, que ele não era salvo. O diabo faz isso com os crentes, né? Ele tira a certeza da salvação, procura tirar essa certeza da salvação. Ele não tira a salvação, mas ele procura tirar a alegria da salvação, né? A certeza da salvação. E esse irmão ficou ali no leito, né? Lá, e a esposa dele ficou muito triste e chamou os pastores e os outros presbíteros da igreja para conversar com ele no hospital. E o pastor Jabi que disse que foi com os outros presbíteros, né? E eles conversaram com ele, e ele insistia, falando: eu não sou salvo, eu não sou salvo, nunca fui salvo e tal, né? Falando. Aí ele insistiu com ele, né? E explicando, mostrando esses textos. Aí o Jobim falou que, no final, falou assim: peraí, tudo bem, então, já que você continua insistindo, deixa eu fazer uma pergunta, né? Você ama a sua esposa? Sua esposa está aqui, ó, aqui do seu lado. Você ama ela? Com certeza, eu amo minha esposa. E os irmãos aqui, ó. Você ama os irmãos? Eu amo esse, amo aquele. E a mim, você me ama? Amo, né? O irmão disse. Ele falou: então, está escrito aqui, ó. Sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. Aí ele: eu sou salvo, então eu sou salvo. Né? Ele ficou muito feliz, emocionado. Então eu entendi, eu sou salvo, porque eu amo os irmãos. Né? É o sinal da fé verdadeira, a fé da salvação. Eu amo os irmãos. Sabemos que passamos da morte para a vida
se amamos, irmão. Então, João coloca isso como uma evidência da fé. E nisso tranquilizemos nos nossos corações. Porque o seu amor, né, está em nós e nós amamos uns aos outros. Nisso conhecereis que são os meus discípulos, né? Se vos amardes uns aos outros, disse o Senhor Jesus, né? Então, aí o sinal do verdadeiro discípulo de Cristo, o maior deles, é o amor, o dom do amor, né? E aqui temos a conclusão do livro. Quanto desgosto a igreja poderia ter evitado se os cristãos tivessem perseverado naquilo que as escrituras nos ensinam sobre uma verdadeira experiência de salvação. As escrituras nos dizem para julgarmos a nós mesmos e aos outros nesse assunto, principalmente pelo fruto da obediência cristã prática. Se ao menos tivéssemos nos detido nisso, a hipocrisia e auto-engano seriam expostos de modo mais poderoso do que qualquer outro meio. E isso nos levaria da confusão sem fim causada pelas teorias feitas pelo homem sobre o que deveríamos estar experimentando. Evitaria que os cristãos negligenciassem a santidade da vida. Encorajá-los-ia a mostrar seu cristianismo pela beleza da sua conduta, e não pelo constante declarar de suas experiências. Amigos cristãos conversariam sobre as suas experiências de modo mais modesto e humilde, procurando edificar e não impressionar uns aos outros. Muitas oportunidades de orgulho espiritual seriam extirpadas para a frustração do diabo. Pessoas mundanas parariam de rir ou caçoar do cristianismo, devido às loucuras dos cristãos. Ao contrário, os incrédulos seriam convencidos de que há verdade no cristianismo e prestariam atenção às suas pretensões quando vissem as vidas dos crentes. E assim a luz dos cristãos brilharia perante os homens e outros veriam suas obras e glorificariam a seu Pai que está nos céus. Amém. Fim aqui do livro. Veja quanto problema deveria ser evitado. Então, esse livro, irmãos, como é necessário, né, importante na igreja de nossos dias. Foi importante para a época dele e para nossos dias, né? Quantas pessoas enganadas acerca da verdadeira experiência espiritual. Quantas pessoas acham que basta conhecimento teológico? Não é isso. Quantas pessoas acham que basta experiências emocionais, emocionalismo? Também não é isso, né? É um conjunto de coisas, né? Um conjunto de práticas que mostram o sinal da verdadeira, que dão um sinal da verdadeira experiência cristã. Então, a parte final aqui do livro trata disso, de como a prática, a obediência a Deus, a obediência à sua palavra, é um sinal seguro, mais seguro, né? Essa obediência envolvendo o coração também, claro, né? A alma e o corpo, né? Então, esse equilíbrio aqui que ele procura expor. E isso demonstra uma verdadeira obra de salvação, sinais, né, da verdadeira obra de conversão, regeneração. Então, vimos aqui na primeira parte do livro as santas afeições. Elas são bíblicas, né, importantes. Sem elas não há uma verdadeira experiência espiritual. Pedro aqui, né? Alegria indizível, cheia de glória, indescritível. Esse amor, essa alegria, esse fervor espiritual e as outras emoções fazem parte da vida cristã. Sem elas, né, isso está errado. O cristianismo, sua vida, a nossa vida cristã estará errada sem as emoções. Ela tem que ser cheia de emoções. Mas não é emocionalismo, né? Emoções são fruto do conhecimento da verdade. Não é emocionalismo. E na segunda parte, experiências que as pessoas podem ter por aí e não provam necessariamente. Algumas experiências são até boas, são boas experiências, mas não é ela que vai demonstrar a verdadeira obra de salvação. E por último, sinais que mostram, né, a verdadeira obra de salvação, como vimos. E o último aqui, a prática cristã. A prática cristã, o equilíbrio, né, a obediência a Deus, seus mandamentos, de coração, né? Paulo disse lá, obedecesses de coração a doutrina, né? De coração, uma verdadeira obediência, né, ao Pai. E isso nos torna amigos de Deus, amigos de Cristo. Né? O Espírito Santo nos guia nisso, né, nessa obediência. E assim, se assim fizéssemos, se a igreja assim fizesse, né, as pessoas olhariam e glorificariam o Pai que está nos céus. Meus irmãos, é isso. Que Deus nos abençoe. Agradeço a todos a vocês que participaram desde o início, né, desses estudos. Eu espero que tenha sido edificante, né? Esse livro é abençoador para você, trazendo um crescimento espiritual, um equilíbrio, né, na vida cristã, um entendimento de fato espiritual, genuinamente espiritual, acerca das coisas do Senhor, né?
Então, que nós possamos refletir, meditar nessas coisas, buscar praticar, né? A palavra de Deus é aquilo que vimos e aprendemos. E Deus nos ajude, né? Tenha misericórdia de nós, nos ajude. Irmãos, tem algum comentário ainda, alguma pergunta? Alguma fala sobre isso? Eu queria saber o caso de John Knox, né? Ele teve um sonho, é isso, de que da conversão da Escócia, é isso? Ah, não lembro agora, irmãos. Eu lembro que ele orava, né, fervorosamente, John Knox. Ele Eu disse, Senhor, o caso dele, né? oi? Pode chamar de revelação privada, é isso? Alguma coisa, mas esse sonho eu não me recordo agora, irmão, de ter falado isso, de ter lido sobre isso, eu não lembro. Mas eu lembro dele ter orado e desejado isso fervorosamente, né? Ele dizia, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro, né? Uma frase tirada lá do livro de Gênesis, Raquel, né? Dá-me filhos, né? Lembra que ela falava para Jacó, né? Senão eu morro, né? Dá-me a Escócia, senão eu morro. Então, essa oração de nós. Se ele sonhou, eu não lembro dessa parte, mas ele, nas suas pregações, ele dizia que isso ia acontecer. Ele falava. Confundir também. Eu lembro de não sei qual foi puritano, que uma vez, acho que não sei se foi o irmão que comentou, daí eu não lembro, pode ser que eu estou confundindo. A irmã falou que ia ver a biografia aqui dele, Eu não lembro dele ter falado isso, Notas. Possivelmente. eu não lembro, mas a gente pode chamar esses casos assim, por exemplo, dizer que existe revelação privada, então em vigor nos dias de hoje, embora não uma revelação assim, Eu creio não que sei, Deus pode usar alguém assim, pode usar. Falar o que vai acontecer. Isso não é dom, não creio que seja um dom de profecia, de revelação, igual era no Novo Testamento, mas Deus ele pode mostrar coisas que vão acontecer. É possível. Deus é é livre, bem, né? É completamente livre. é bem raro, mas não é impossível, então. Não é impossível. Eu não sei se eu posso falar que é raro ou não. Eu sei que Deus é livre para fazer como Ele quiser. E Ele pode mostrar coisas assim que vão acontecer ainda, pode confortar. Às vezes uma pregação da palavra, você está ali, e pode ser coisas de qualquer, de muitas naturezas. Não é só o pessoal fica pensando que é algo assim, sei lá, se eu vou conseguir um emprego ou não, né? Mas não é, Uhum. né, é uma coisa mais ampla, assim, né? Mais profunda, né? Especial, né? Sim, eu lembro que eu fui, quando eu conheci o pastor Josafá Vasconcelos, eu estava com uma luta muito grande dentro de mim sobre a questão de santidade, né? Sobre isso, eu tinha uma luta. E no meio da pregação lá dele, ele falou sobre isso, né? Falou sobre a santidade, é isso que eu estava orando e buscando, né? E ele falou assim ainda na pregação dele, e você está orando por isso, você está lutando com isso, você tem essa dificuldade. Ele estava falando comigo na pregação. Então, aquilo para mim foi algo que Deus mostrou ali, por exemplo, né? E outra experiência que eu já tive assim, Deus, ele abrir as escrituras, ele falar algo que você está precisando, falar com o irmão vir te falar o que você está precisando ouvir, né? Uma pregação, um sermão, um livro que você leu, até um livro Deus usa, servos do passado. Há muitas formas, assim, eu creio que Deus pode usar para guiar o seu povo, abençoar. O Espírito Santo pode fazer isso, eu creio. Então, isso é possível. Na Escócia, no avivamento, aconteceram milagres, coisas sobrenaturais. Há muitos relatos, né? Não só na Escócia, em outros avivamentos também. E há avivamentos que não aconteceram milagres assim também não, né? Também não há. No sentido, né? Nesse sentido aí, curas, coisas assim, né? Então, avivamentos que não acontecem. O Brasil, como, eu não sei, como o irmão já falou, ele rejeita essas coisas, né? Assim, como eu posso dizer, é um sensacionismo muito extremado, poderia dizer. Quem? Do quê? O sensacionismo a posição presbiteriana do Brasil, né? É um Então, aqui sensacionismo. dentro da igreja tem pessoas com visões diferentes, né, dessa igreja, né? Mas muitos têm uma posição bem fechada, que não aceita nada. Outros não, depende de cada irmão. Né? Eu acho que tem pessoas que pensam diferente, mas eu creio que Deus é livre, né? Deus é livre e nós temos que estar com a mente e o coração aberto, mas temos testar os espíritos, né? Não é aceitar tudo que acontece também, claro que não. É esse equilíbrio que vimos aqui no livro, né? Esse equilíbrio aqui. Desse equilíbrio, o Edwards, por exemplo, você pega o sermão dele lá, 1 Coríntios 13, ele é sensacionista.
Mas se você ver ele falando das coisas sobrenaturais que ele experimentou, você pensa, "Ué, mas ele não é sensacionista? Porque ele experimentou um monte de coisa sobrenatural, o Edwards, né? Obviamente. Então, mas uma coisa não exclui a outra, tá entendendo? Na minha opinião, né? Depende de como você define os termos. Mas isso é um outro assunto, né? Isso é um outro estudo sobre isso. E também podia ser. Eu já fiz até com alguns irmãos esse estudo sobre isso. Mas é interessante, né? Mas o livro aqui, a ideia da experiência espiritual é nesse sentido aqui, esse equilíbrio, né? Precisamos buscar, né? Deus pode fazer muitas coisas, pode fazer o que ele quiser, na verdade, né? Ele é livre, está no céu, né? Faz tudo quanto ele apraz, como diz lá o Salmo, mas nós não podemos controlar Deus, né? Dois extremos, né? Extremo pentecostal, Deus vai fazer milagre, ele tem que fazer milagre, vai fazer revelação, vai fazer... Muitos pentecostais, não todos, né? Pensam assim. E por outro lado, muitos reformados, Deus não faz mais milagre hoje, não faz mais nada, não faz... Também quer controlar Deus, né? Os dois lados querem controlar Deus, né? Um dizer que ele faz, tem que fazer tudo, outro dizendo que ele não pode fazer nada. Então, e Deus não está nem aí para isso. Deus, para mim, Deus... Tem uma frase do Edwards de outro livro que ele diz assim: tome cuidado, né? Nós não podemos limitar Deus onde nem ele mesmo se limitou. Tome cuidado com isso. Você não pode limitar Deus nesse sentido, né? Então, tomemos cuidado, né? Respondendo a pergunta da irmã Val, sim, Val, acabou o livro, né? Então, sim, esse livro acabou. A versão mais aqui sintetizada dele, né? Mais condensada do livro. Então, essa foi a conclusão aqui que nós lemos aqui, bom, desse livro. Na minha opinião, um livro maravilhoso. Como eu falei, tem uma versão maior dele, completa, pela editora Vida. Eu li uns trechos, eu não gostei dessa terminologia, às vezes mudam algumas coisas, né? Como a editora não é muito reformada, né? Ela acaba, às vezes, indo para um, né? É complicado, né? Tem um viés lá de tradução, né? Infelizmente, às vezes, pode acontecer. Aí a avó perguntou, e agora? E agora? E agora? Acabou tudo. Foi engraçado. E agora? E agora? Bem, eu vou propor para os irmãos algumas meditações nos livros de John Owen, puritano, né? São maravilhosos. Pretendo fazer isso, viu, irmão? E também já falei com outros irmãos sobre algumas outras coisas. De outro irmão também fazer um estudo também. Eu vou falar de novo com as pessoas com quem eu já conversei. Mas a minha proposta, a próxima proposta seria o John Owen, alguns materiais dele também mais curtos, né? No qual ele fala das coisas espirituais, especialmente nesse direcionamento. Eu acho que é isso que a gente mais precisa, na minha opinião. Não é só aprender doutrinas que a gente não conhece ainda, mas, sabe, ser mais espirituais. Ser mais, isso que ele fala aqui no livro, buscar mais essa comunhão com Deus, essa verdadeira comunhão com Deus, né? Então, eu vou propor isso para os irmãos da semana, eu vou mandar no grupo lá mensagem para os irmãos, ver o que os irmãos pensam. Se bem que, né, não muitos estão participando, né, infelizmente, mas eu vou comentar lá no grupo, Val, entendeu? Eu não quero pegar livros muito grandes, né? Sabe, pegar porções assim, livros menores, tá bom? Para não ficar muito cansativo, longo, mas que nos alimente espiritualmente, né? É nesse sentido, tá bom? Como diz o Robert McCulley, que tem um aroma, o aroma da piedade. Isso que nós precisamos, né? O aroma da santidade, da piedade, né? Ok? Mais algum comentário, irmãos? Perguntas? Não? Irmão Anderson, quiser comentar aí alguma coisa no chat? Não? Então vamos orar, né? Para encerrarmos. Aí na semana eu vou comentar, tá bom? Sobre o próximo material, o livro, nós vamos meditar. No qual nós vamos meditar. Vamos orar, irmãos. Vou fazer uma oração, pois o irmão William também pode fazer uma oração, pode ser? Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Deus, a Ti, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Evangelho, do privilégio que o Senhor nos concedeu de estudarmos, ó Deus, esse material. Agradecemos pelos mestres do passado, pela vida desse homem de Deus do passado que ensinou tão claramente, ó Deus, a verdadeira experiência cristã, a verdadeira experiência de fé. Concede-nos, ó Deus, isso, Senhor, essas verdadeiras experiências, ó Deus. Não, ó Deus, coisas falsas, espúrias, mas verdadeiras, bíblicas,
fundamentadas na tua palavra. Concede-nos, ó Deus, cada um de nós, uma vida espiritual, ó Deus, equilibrada, fundamentada em Cristo Jesus. E cheia, ó Deus, de boas obras, para que as pessoas vejam e glorifiquem o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos falsos, hipócritas, mas praticantes da tua palavra, Senhor, praticantes. Nos abençoe, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, que você possa trazer isso para a tua igreja em nossos dias, trazer verdadeiro entendimento sólido da tua palavra, Senhor. Entendimento mais equilibrado, profundo, Senhor, da tua palavra. Possamos entender e viver, praticar, conforme o Senhor nos ensina, ó Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta, muitas vezes, de prática da tua palavra, Senhor. Concede-nos o poder, Senhor, para praticar, pelo teu Espírito Santo. Não é por força nem por violência, Senhor, não é pelo legalismo que vamos fazer, Senhor, mas é pelo teu Espírito, Senhor, pelo teu Espírito Santo que opera em nós. Abençoa cada um de nós aqui presentes, aqueles que não puderam participar, e a tua igreja em todos os lugares, ó Deus, deste país, deste mundo. Abençoa o teu povo, Senhor, avivando a tua obra, Senhor. Abençoando, Senhor, a tua igreja, Senhor. Ó, Senhor, nós pedimos, tenha misericórdia de nós, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, fazendo esse estudo, pelas condições que o Senhor nos tem dado, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, que tem exposto a tua palavra com fidelidade. Abençoe o Joelson, Senhor Deus, sua família. Abençoe a cada um que aqui se encontra, Senhor Deus, o irmão Anderson, sua família, a irmã Val. Abençoe o Silvio, Senhor Deus, que o Senhor possa restaurar-lhe a sua saúde também, Pai. Pedimos também, Pai, por aqueles que não puderam participar, o irmão Edson, sua família, todos do grupo, ó Pai, Senhor, possa estar abençoando a cada um, Pai. Peço que o Senhor abençoe também a minha mãe, abençoe meu pai, Pai. Que o Senhor possa também abençoar, Senhor Deus, aqueles que ainda virão. Oramos por esses, Senhor Deus, que o Senhor possa trazê-los, que nós possamos bem recepcioná-los, que possamos ter compreensão, Senhor Deus. Nos ajude, nós somos falhos, pedimos que o Senhor continue purificando os nossos corações de todo o orgulho, de toda a maldade, que possamos, ó Deus, espelharmos cada dia mais o Teu Filho em paciência, longanimidade, amor, tudo aquilo que provém do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que possamos ser unidos, Senhor Deus, e sermos uma só massa, Senhor Deus, através da água do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Pai, edificarmos uns aos outros, que possamos, ó Deus, cooperarmos uns com os outros mutuamente, Pai. Pedimos pela tua igreja neste Brasil, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, segundo a multidão de tuas misericórdias, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, um avivamento para este Brasil, Pai. Perdoa os nossos pecados também, sabemos que somos pecadores, e que o Senhor nos ajude a sempre confessarmos nossos pecados, a sempre nos perdoarmos, a sempre pedirmos perdão, e que o Senhor livre-nos, Senhor Deus, de toda consciência cauterizada, Pai. Nós te agradecemos por toda a tua benevolência, sobretudo porque o Senhor não nos retribui conforme as nossas iniquidades, mas conforme a multidão de tuas misericórdias. Nós te agradecemos e fazemos esta oração, Senhor Deus, não por nós mesmos, mas unicamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.